Olá, pessoal. É gratificante novamente poder estar aqui e falar com todas as pessoas que querem ouvir e que querem de alguma forma aprender. Hoje, após falar de um belíssimo corpo planetário, entre muitas viagens que tenho feito, que fiz, que ainda faço e que ainda poderei fazer, dentre eles hoje eu quero narrar um corpo planetário belíssimo. Corpo planetário esse de uma civilização extraordinária, porque o testemunho do universo Pai, da natureza Mãe e de todas as confederações espalhadas na imensidão do eixo dentro do próprio universo é tão somente um único testemunho que de que todo ser vivente tem o direito de saber de tudo o que acontece entre as dimensões, entre os paralelos desta dimensão, e qual é o segredo para que toda a espécie, seja ela qual for, que esteja em desenvolvimento, possa gozar da mesma oportunidade, que é tão somente a oportunidade de saber qual é o seu lugar dentro deste maravilhoso universo. E como eu já disse por diversas vezes, e vou dizer quantas vezes for necessário, poder estar com eles, poder fazer parte deste mistério, poder entender todas essas coisas maravilhosas que eles têm para nós e que de nós, por muitas maneiras, foi escondido ao longo dos milênios, como todo mundo já sabe, todo aquele que busca o conhecimento, todo aquele que está a fim de saber de uma vez por todas qual é esse segredo e por que as coisas, dentro de uma gama, em uma variedade imensa, onde você que me ouve busca a sua resposta pessoal. Desde quando eu comecei a trazer tudo isso à tona, no dia em que eu estava ali, na Confederação Galáctica, e de livre e espontânea vontade, eu me tornei desejoso no quesito de poder dividir aquilo que do qual talvez alguém em algum lugar poderia querer ouvir, como o que está acontecendo. Eu tão somente me felicitei muito quando eu tive aquela iniciativa, porque eu quero lembrar aqui para vocês que me ouvem que em nenhum momento nem Agnachete, nem Arnetoliel, nem Zamaniel, nem Atilio, nem Acar, nem Mireconoab, ninguém me pediu para que eu levasse isso adiante. Ninguém. Eles quiseram que eu viesse aprender, e durante o percurso da minha vida, quando eu estivesse conversando com alguém e vendo aquele alguém passar por um determinado problema, eu pudesse contar a minha experiência de vida, porém de uma forma individual. Só que o meu universo interior, a Mãe Natureza, os seus elementos e toda a fonte da sua criação, toda a beleza da sua criação, durante esses quase 10 anos, vinha me incomodando, vinha trazendo para mim um desejo de poder compartilhar com um todo.
E eu sou muito feliz por poder ter tido a coragem, por ter reconhecido uma outra parte de mim, que é uma força. Essa força da boa vontade me deu, acima de tudo, o desejo de poder compartilhar tudo aquilo que eu vi, tudo aquilo que eu ouvi. E ao longo dessa caminhada, por diversas vezes, eu falei que ninguém precisa acreditar naquilo que falo. E a cada dia que passa, eu me torno mais feliz em ver as pessoas lá do grupo do Facebook, as pessoas também que estão adicionadas por mim no meu Facebook particular, e outras tantos que chegam e me perguntam, mesmo não sendo elas adicionadas ao quadro dos meus amigos. Eu vejo que essas pessoas, elas me tratam como uma pessoa comum. Aquilo que eu queria aconteceu. Por quê? Porque em nenhum momento eu quero que você que me ouve me veja como sendo um líder, seja ele de qual título for. Eu quero que você que me ouve ouça aquilo que o universo Pai, a natureza Mãe, através da minha experiência, possa falar ao seu universo interior, que é uma fonte inesgotável. E às vezes eu transmito assim com muita facilidade quando eu digo dos planetas que foi. Porque para mim, depois que passou o começo, chegando ao meio, ir para fora do corpo planetário para mim se tornou normal, para mim se tornou comum. No início, eu ficava sempre naquela expectativa, sempre eu via as coisas de uma forma totalmente diferente, mas ao longo da cadeia, que é a cadeia da experiência, onde eu pude estar em contato íntimo, real e verdadeiro, junto a diversas tipologias alienígenas, onde eles, até nos dias atuais, conversam comigo em audível voz e transmite para mim aquilo que é para o meu bem, para o bem da humanidade, sendo aquele que quer ouvir. Lembrando que de forma alguma você que me ouve é obrigado a praticar qualquer coisa que eu aqui esteja ensinando. De modo algum você se torna obrigado a isso. Não, de forma alguma. Eu sei que muitas pessoas que me ouvem por curiosidade. Outras pessoas que me ouvem porque têm o desejo de alcançar aquilo que eu alcancei, porém de uma forma muito mais superior. Eu disse uma vez e vou tornar a dizer aqui. Eu quero, eu desejo a você que me ouve que a minha experiência seja inferior à sua, que a sua experiência seja maior do que a minha. Para que você possa se deliciar em toda a verdade que o universo pode te proporcionar. Quando eu tive meu primeiro contato, que eu já deixei gravado várias vezes, daquele dia ali em diante, até hoje, e será assim amanhã e toda a eternidade, a minha vida não foi mais a mesma. Quando eu vi que o simples é muito, e que às vezes o muito ele é insignificante, eu passei a ter domínio de poder observar aquilo que é os mínimos detalhes, que de fato é o que é de importante na vida de qualquer ser humano. E quando você enxerga isso, quando você compreende isso, quando você entende isso e você, ao entender, enxerga em si mesmo o propósito deste pouco,
que vai se tornar muito para você, porque vai ampliar a sua experiência, você começa a ver horizontes diferentes. E tudo isso que eu estou falando aqui para você, ao começo desse vídeo, até agora que você está me ouvindo, eu aprendi tudo isso junto a uma civilização que mora em um belíssimo corpo planetário chamado Peliópole Dereg. Em Peliópole Dereg, eu pude conhecer essa extraordinária civilização e ali conhecer uma diversidade incrível de diversas tipologias, de outros mundos, muito além daquilo que eu possa explicar. De sistemas solares tão avançados que, até o momento, aos sistemas solares que já falei aqui nos meus relatos pelo canal do YouTube, só para você ter uma alusão, esses outros sistemas solares, com essas outras tipologias avançadíssimas, esse sistema solar que eu conheci e que já falei até aqui, ele se torna minúsculo perante as outras civilizações que estão num patamar de desenvolvimento muito superior. E quando eu tive a oportunidade que você também vai ter, porque você goza do mesmo direito que eu, e não é necessário você acreditar nisso, porque eles não são seres de fantasia, eles são de carne e osso. Eles têm tecnologia, eles têm aprimoramento dimensional, eles têm bondade no coração que faz eles enxergarem além daquilo que nós enxergamos, que de fato é o que nós precisamos. E naquele grande dia, quando, nesta oportunidade, eu pude conhecer esse belíssimo corpo planetário, como os outros que já mencionei aqui, quando cheguei a Galamiak e a Gnashete e toda aquela civilização, já criando ali aquele costume com a minha presença, por estar ali sempre com eles, adquirindo uma inteligência melhor, adquirindo uma força de vontade melhor, adquirindo respostas para as minhas perguntas, que naquela época eram diversas. Hoje eu já não pergunto mais nada, graças ao meu universo interior e à minha maravilhosa Mãe Natureza. E ali eu lembro que a Gnashete, como sempre, me recebendo bem na sua moradia, no seu planeta, e ali eu já me sentindo como parte daquela civilização, porque eu pertenço àquela civilização. E ali, conversando com ela, ela perguntou para mim se eu estava preparado para conhecer um lugar além das fronteiras das dimensões. E eu me atrevi naquele momento a falar que sim, que eu estava preparado, e ela sorriu. Ela sorriu como sempre, porque eu sabia que atrás daquele sorriso maravilhoso, como também o sorriso maravilhoso de muitas pessoas aqui da Terra que eu tive a oportunidade de conhecer e estou conhecendo, nós entramos ali dentro daquela nave maravilhosa, com uma característica sem igual, que goza de uma tecnologia comandada através do desejo do pensamento, onde não existe nenhuma manete, nenhum joystick, nenhum controle por meio de botões. Mas quando você entra nessa belíssima nave, que sempre me levou a cruzar a dimensão do universo, ainda que isso para você que me ouve seja impossível, mas não tem problema. Você enxerga ali hologramas criados no ar, que mostra mapas estelares extraordinários, sistemas solares extraordinários,
e a transmissão de informação para aquele equipamento tecnológico, que no caso é a nave, é algo que vocês poderão ter um pouco de experiência através do site agora, e quando vocês forem com a sua civilização respectiva, que pode até mesmo ser as pertencentes a Sírios, a constelação de Sírios, você vai entender aquilo que eu estou falando. E quando eu coloquei os meus pés dentro dessa nave, que eu havia já andado nela, voado nela diversas vezes, em uma delas, conforme eu disse no vídeo anterior, eu fiquei até mesmo uma vez sozinho dentro dessa nave, e ali você não vê nenhum tipo de botão, você não vê nenhum tipo de tela de LCD, de plasma, você não vê nada disso. Você vê somente um espaço feito de um metal totalmente diferente dos metais que existe aqui. E o engraçado é que quando você está dentro da nave, você olha, você não vê nenhuma junta de ligação, ou seja, parece que a nave ela foi construída de forma inteiriça, certo? Você não vê nenhum remendo, você não vê nenhuma falha, você vê tudo perfeito. Tudo perfeito. E você fica ali. E quando a Gnachete entra, a nave começa a interagir com ela. Por quê? Porque a capacidade dimensional, cerebral, de todos que eu tenho mencionado até aqui, é de 100%. A capacidade cerebral deles. Aí entra a capacidade dimensional, que mais à frente eu vou falar, para que vocês possam entender. Então, quando ela entra pela nave, a nave já reconhece justamente pela sua vibração cerebral. E tudo ali começa a acionar. Lembrando que não há nenhum botão de liga ou desliga, a não ser aquilo que está na mente dela. Então, quando ela entra, aquele desejo que ela tem de ir em tal lugar, cria-se ali, mesmo ela não precisando, um mapa estelar, mostrando todas, e quando eu falo todas, é numa questão de totalidade. Tudo que existe no universo e tudo que é a sua criação e tudo que está sob a sua criação e supervisão da nossa maravilhosa Mãe Natureza, tudo ali é colocado nesse mapa. Por quê? Porque todos colaboram para o crescimento e a expansão. E ali aquilo surge na frente e você começa a passar dentro daquelas imagens. É aquele holograma criado do nada, mas que está ali e você pode ver. Só não pode tocar porque a sua mão transpassa aquelas figuras. E eu me lembro que nesse dia eu pedi a Gnachete para que ela me autorizasse a criar através daquelas estrelas que estavam projetadas ali dentro da nave, através deste mapa estelar que mostra todo o universo, e ela me autorizou. Então, através da mente dela, ela pensou e deu ordem àquela tecnologia para que aquela tecnologia aceitasse o meu comando em partes, não em uma totalidade, para vocês me entenderem. E ali eu criei um desenho entre as estrelas que eu vi, e quando eu passava o dedo criando um ponto a outro das estrelas que eu via, criando um mapa estelar que eu nem imaginava que existiria, na hora houve a dobra daquele holograma que levou a minha mente imediatamente dentro de outra configuração estelar que era diferente daquela da qual tinha se criado no momento que a Gnachete entrou dentro da nave. Eu vi um sistema solar chamado Akerik-Ebar, que é um sistema solar extraordinário que é composto por tão somente 18 sóis. E de lá que parte uma civilização criadora de sóis, entre todas as outras que estão no patamar de elevação muito grande. Mais à frente vocês vão entender qual é essa civilização criadora de sóis. Belezinha? Voltando.
Quando eu vi tudo aquilo mapeado diante dos meus olhos e ao mesmo tempo dentro da minha mente, o meu corpo físico, ele não suportou aquela informação que estava sendo me passada. E eu me lembro que quando eu ia caindo, a Guinachete me segurou. E eu somente olhei para o rosto dela e agradeci a ela por ter confiado em mim. E eu me lembro que eu desmaiei. Quando eu acordei naquele dia, dentro ali da nave, eu estava nesse corpo planetário que eu mencionei, que é um corpo planetário extraordinário, que é o corpo planetário Heliópolis-Dereg. Quando eu cheguei nesse corpo planetário, estando eu inconsciente, deitado na nave, eu não sei se você ouviu o vídeo anterior, mas eu disse que qualquer elemento criado ali dentro da nave é pelo consentimento de Agnachete, ou seja, se ela pensar em qualquer objeto, seja ele do seu planeta ou seja ele de qualquer corpo planetário, até mesmo aqui da Terra, na mesma hora, os metais que compõem aquela aeronave, aqueles metais descolam de uma forma extraordinária, vem um metal como se fosse líquido e ele começa a se tornar sólido, sendo modelado ao desejo daquele que é o condutor da nave, que no caso é a Guinachete. E quando eu acordei, eu estava em cima de uma plataforma que flutuava dentro do próprio espaço da nave, certo? E essa nave, como eu já disse várias vezes, sabe quando você que é dona de casa, ou até mesmo você que é solteiro e é homem e mora sozinho, vai dar uma faxina na sua casa e você às vezes arreda o guarda-roupa e você vê aquelas traças que ficam atrás ali do guarda-roupa, aqueles bichinhos, né? Que desprende de dentro daquela casquinha. Aquela forma da traça é a forma da nave de transporte do pessoal de Sirius. Eles têm esse modelo de nave, como também tem modelos de nave em forma de triângulo, como também tem modelos de nave em forma de esfera e tem modelos de nave em forma de caramujo, conforme eu já disse desde o primeiro vídeo e em outros lugares dos quais eu participei. Mas voltando para essa nave que tem um formato de traça. O comprimento dela, né, lembrando que do modelo dela existe de vários tamanhos. Só que esse modelo que eu estava, e eu quero ressaltar aqui, que ali ninguém é dono de nave alguma. Exemplo, quando você chega na plataforma de decolagem e pouso, ou quando você vai nos vales dos arcos que dobra o disco do passado e o disco do futuro, que eu já disse isso também para você que me acompanha nos vídeos, qualquer nave ali, seja ela esférica, seja ela trapezoidal, seja ela em formato de triângulo, ou seja essa em formato de traça, para você entender do que eu quero falar, independente da nave que seja, quando aqueles cidadãos ali de Galamiak e de qualquer espaço entre Sirius B e Sirius C, e também Sirius D, né? Dentro dessas configurações, dentro dessas civilizações, dentro destes povos, qualquer um em seu planeta que estiver em visita a outro planeta, lembrando que a característica tipológica é a mesma, pertencente da mesma linhagem dos 25 reis e das 25 rainhas, que eu também já falei, qualquer um ali, ao entrar na nave, a nave o reconhece como sendo o dono. Então, quando eu falo a nave de Agnachete, é porque eu me refiro a ela na primeira pessoa, né? Para que você entenda, mas a nave, na verdade, não é dela. Se eles tivessem configurado a minha vibração mental para qualquer nave ali, qualquer nave que eu viesse entrar, ela ia responder o meu comando do mesmo modo que responde ao comando de Agnachete e de outros tantos ali, que eu ainda não vou falar o nome deles. Então vejamos. Quando eu acordei e recobrei a consciência naquele dia,
eu estava deitado nessa plataforma que estava suspensa no ar. Para que você entenda, para você que é apaixonado com esse tipo de detalhe, eu estava aproximadamente 80 centímetros do chão. Eu me lembro quando eu levantei, ela já estava olhando para mim. E ela, ao movimentar a sua mão, fez com que eu flutuasse desta plataforma, sem tocar os meus pés no chão, até a presença dela, que equivaleu à sua altura de 3 metros. E quando eu olhei para trás, com apenas o sorriso dela, mas é lógico, valeu o que estava na mente dela, aquela cama, ou seja, aquela plataforma que eu estava deitado, e depois me sentei, ela começou a desfragmentar como grãos de areia que passou para o estágio líquido e entrou na parede sólida da nave. Deu para vocês entenderem? Veja bem, quando eu olhei após a Gnachete, eu pude presenciar esse maravilhoso corpo planetário. Esse corpo planetário, ele tem o tamanho exato de 2 sóis, que é o tamanho real do nosso Sol aqui. Então, o Sol que existe aqui no nosso sistema solar, este planeta é 2 vezes o tamanho do nosso Sol, exatamente. Nem 1 milímetro a mais, nem 1 milímetro a menos. E esse corpo planetário, ele é todo branco. Quem vê ele de dentro de qualquer nave, ou qualquer ser que não necessita de nave, como a própria Gnachete, não necessita de nave, quando chega ali entre os paralelos do universo e do inverso do universo, tá? Quando chega ali, tem essa visão. Lembrando que esses seres já podem chegar direto dentro do planeta por diversas portas chamadas portas Arikneplax. Essas portas Arikneplax são uma gama de diversidade de portas, ou seja, a cada um elemento giratório cria-se um espaço de 1.873.915.000 portas em espaços diferenciados para a tramitação, a transição, o deslocamento desses seres que são físicos, porém interdimensionais. Então ali, para aquele que chega, vê tudo aquilo, você vai ver um corpo planetário belíssimo, porém de cor branca. Imagina uma bola toda branca, sem nenhum resquício de sujeira. Agora imagina você ir no jardim da sua casa, ou até mesmo passar a mão sobre o móvel que você não tirou ainda a poeira, e você vem e dá aquela passada de mão nessa bola branca, vai ficar aqueles contrastes de cor marrom. Esse planeta ele é todo branco, com esses contrastes de marrom. Então quem chega, como eu cheguei, e olha da nave de dentro para fora, e você vê esse planeta, você vai achar que ele é todo feito de gelo. Você vai achar que tudo aquilo ali é neve, porém não é neve. Belezinha? E ali, conversando com a Gnachete, eu senti uma pressão tão grande, e eu olhava para ela porque eu ainda estava flutuando ao nível dos seus olhos, eu estava suspenso no ar, diante dela, pela força de vontade dela. E se eu falar para vocês o que a Gnachete já fez, eu vou fazer um vídeo especial somente para a Gnachete, para vocês verem o que ela fez junto a mim, né, e ainda continua fazendo até os dias de hoje. Quantas vezes eu conversando com as pessoas, eu olhava para ela toda formosa diante de mim, porém, infelizmente, as pessoas não a via. Mas voltando ao assunto. Ali, eu senti aquela pressão, eu senti aquela coisa gostosa, sabe? Aquela vontade, assim, de sair correndo e de pular de cabeça dentro desse planeta colossal. Ali, gente, eu, sinceramente, eu não vi nenhum pilar magnetizado ao redor do corpo planetário.
Eu não vi nenhum equipamento de tecnologia no momento que pudesse ser usado para que viesse coibir, né, a ação de qualquer ser hostil que quisesse fazer guerra contra aquela civilização. Eu não vi nenhum tipo de nave naquele momento. E eu me lembro que a Gnachete, olhando para mim, olha para você ver que incrível, muitas e muitas vezes eu descia, né, no corpo planetário aqui do qual a Gnachete me leva, eu descia no corpo planetário e eu via o céu, as nuvens, a paisagem, ia se aproximando do solo até pousar em uma plataforma. Lembra que no vídeo anterior eu disse a vocês que uma luz veio do planeta para a nave e quando eu recobrei em mim, eu já estava dentro do planeta? Pois então, lembra que eu falei também para vocês em vídeos lá no comecinho que a cada vez que você que me ouve fosse amadurecendo e tendo uma experiência dentro de si com o seu universo interior, com a conexão da sua mãe natureza, com o respeito atribuído por você à água, o vento, o fogo e a terra, e toda a vida vegetal e toda a vida animal, você ia começar a se sentir diferente? Pois então, isso prova que você está evoluindo cada vez mais. E essa sua evolução, ela vai te levar além daquilo que eu falo, que é a sua compreensão humana. Então, naquele momento, eu entendi o porquê que a Gnachete fez com que eu equivalesse ali à sua altura. Ela me abraçou, né, e a minha cabeça ficou nivelada ao rosto dela. E quando ela me abraçou, eu fechei os olhos. Porque quando ela me abraça, eu sinto um amor tão grande que parece que eu estou de frente de uma cachoeira, eu tomo aquele jato de água e aquela água não somente bate no meu corpo e respinga, mas ela transpassa o meu corpo. Quando a Gnachete ela me toca, parece que toda a minha matéria celular, parece que tudo aquilo que faz com que esse meu corpo se torne sólido e visível como o seu, ele fica desfragmentado. Ela me leva dentro das dimensões e eu sinto a sua bondade, eu sinto o seu amor, eu sinto a sua compaixão, eu sinto o seu carinho e a sua vontade de sempre me ter do seu lado. E ali eu pude presenciar mais uma vez, como entre outras tantas, o seu grandioso amor, a sua grandiosa paixão, não só por mim, mas por toda a espécie aqui do nosso planeta. E naquele momento ali, quando ela me abraçou e eu comecei a sentir aquele amor maravilhoso, aquela doçura, aquela sensação sem igual, eu tão somente abri os meus olhos e eu já estava dentro desse corpo planetário. E ali existe uma única plataforma. Uma única plataforma. Essa plataforma, ela não é suspensa no ar como em outros planetas que vi e já mencionei. Nesta plataforma existe vários caminhos. Para você entender, só para você ter uma alusão do que eu estou falando, essa plataforma, ela equivale o estado do Amazonas inteiro, certo? Ela equivale o estado do Amazonas inteiro em tamanho. E essa plataforma, ela é toda adornada de paredes feitas com todas, não algumas, tá, gente? Todas as pedras preciosas que existe ou que se tem conta de toda a criação na decoração que a nossa mãe natureza proporciona os mundos. Lembrando que o nosso Pai Universo, ele é criador dos mundos, ele é criador dos sóis, ele é criador de toda a matéria sólida. E a mãe natureza, sendo a sua esposa, ela é o quê? A decoradora dos mundos. O que ela faz? Ela distribui toda a extensão vegetal e cria da terra, através das partículas que é dada pelo Universo Pai, a criação vegetal e a criação animal. Deu para vocês entenderem
Que grandiosidade, que maravilha é essa? Então veja bem, ali, gente, você olhar para aquela monstruosidade, porque beleza é pouco, aquela, eu não tenho palavras, então melhor não dizer, mas quando você olha para toda aquela beleza, falar assim, na boa linguagem, porque eu não tenho palavras para apreciar toda aquela grandiosidade, eu vendo aquelas paredes imensas, eu vi diversas tipologias no formato de bola de luz, em uma variedade extraordinária. Bolas de luz de cor vermelha, bolas de luz de cor azul, bolas de luz de cor transparente, mas porém brilhando como reflexo do sol no espelho, bolas de luz verde, todas as cores que você conhece aqui do nosso planeta, tem elas e mais além em forma de bola. E olha que incrível o que é a evolução dimensional. Quando aquelas bolas vinham na minha direção, e o tamanho dessas bolas é do tamanho dessas grandiosas bolas que se usa na academia para se fazer abdominal, quando essas bolas vinham, quando elas se aproximavam de mim, eu pude ver com os meus olhos aqui, não com os olhos dado pelo universo, que é o terceiro olho que te conecta ao Criador. Não com o terceiro olho, porque ali tudo é físico, tudo é sólido, tudo é real. Mas eu pude ver com os meus olhos aqui, carnais, toda aquela beleza. E eu via aquela beleza daquelas bolas esféricas vindo na minha direção. E eu via que a carne do meu corpo, a minha pele, ela começava a soltar-se do corpo. E eu não sentia dor. E quando eu olhei para a Guinachete também se transformou em uma bola de luz. Não sei se você se lembra quando eu falei sobre a balança de 4 pratos, né? Que é os caminhos que você pode seguir. 2 pratos é o julgamento da Mãe Natureza e 2 pratos corresponde o julgamento do Pai Universo. Vocês lembram que quando eu falei que ela foi se aproximando da balança, a Guinachete ela perdeu a forma humanoide dela, que é braço, cabeça e perna, e se tornou em bola de luz? Se você ouve os vídeos, você vai recordar disso. E a Guinachete ali do meu lado, ela olhou para mim e ela foi encolhendo e se transformou nesta bola na minha frente. E ali, até então, eu não via nenhum corpo físico tipológico que continha braço, perna e cabeça e tronco. Nenhum. E todas essas bolas pararam ao meu redor, formando um círculo dentro de outro círculo, e aquilo ia ampliando, 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 até aparentemente tocar o céu. E quando eu olhei para mim, eu peguei no meu dedo assim, e o meu dedo soltou. E quando o meu dedo soltou, sem eu sentir dor, eu fiquei tão pasmado que eu soltei o meu dedo da minha mão, porque eu tinha acabado de arrancar ele da outra mão. E o meu dedo ele não caiu, ele começou a desfarelar, como se não houvesse água no meu organismo, como se eu fosse um boneco de areia e você ligasse um ventilador de frente a esse boneco de areia e ele começasse a sumir. E eu fui despedaçando todo. Eu olhei para o meu peito, eu pude ver, gente, o meu coração bater. Eu pude ver o meu estômago, eu pude ver o meu fígado, eu pude ver o meu intestino delgado, eu pude ver as veias do meu corpo. O incrível é que saiu a pele, depois saiu a carne, depois o músculo. Eu fiquei no osso puro. Eu olhava para minha mão esquerda, ela tinha 5 dedos. Eu olhava para minha mão direita, ela tinha somente 4 dedos. Eu olhava para dentro de mim, eu enxergava a minha costela. E eu não via mais os meus órgãos. Eu tentava procurar nessas paredes de pedra preciosa, reflexo, para que eu pudesse ver o meu esqueleto, o meu crânio esquelético, e eu não conseguia ver.
Mas eu olhava para mim, era só osso puro, não tinha carne, não tinha mais sangue, não tinha nada. Parece que tudo tinha sido, tudo foi embora. E o engraçado é que ao mesmo tempo que eu tinha medo, eu tinha aquela sensação porque eu não sentia dor. E eu comecei a olhar para minha mão direita e para minha perna direita. Eu comecei a ver que o meu osso ele ficava igual gelatina. E o meu osso quebrou e eu caí. E quando eu caí, eu me desmontei todo, porque não havia mais a junção de nervos nem de cartilagem. E eu me lembro que mesmo ali, me vendo desmontado e quebrado, eu estava dentro de um lugar que eu não sabia qual era, e dentro deste lugar, que eu estava sem saber onde era, eu ouvi todas as tipologias que estavam ali no formato dessas bolas de luz, transmitir para mim, palavras dizendo: tenha coragem, não se preocupe, porque te fizemos digno disso, como faremos para qualquer um da sua espécie. Olha que lindo. Aqui, você, nosso amado, está tão somente vendo a expansão da nossa consciência dimensional. E eu não mais me enxergava ali, gente. Eu não me via mais ali em corpo. Imagina você ficar preso, olhando para o nada, sem poder sequer mover sua cabeça e olhando só para uma única direção. Mas eu não era forçado a isso. Só para você entender que não dava para ver braço nem perna, porque não existia mais nada disso. Não existia nada disso mais. E eu me lembro que eu sentia a Gnachete por trás de mim e ela falava comigo assim: tenha calma, porque o teu coração, a tua pele, a tua carne, o teu sangue está comigo. Está guardado no meu coração. E quando ela falou aquilo, eu não estava preocupado onde estavam os meus órgãos, onde estavam os pedaços do meu corpo, não. Eu estava feliz. Foi quando duas dessas bolas esféricas de luz, quando duas esferas dessas de luz veio do meu lado, eu comecei a sentir como se eu estivesse dentro de um forno. Mesmo não sabendo a temperatura daquele forno, eu acredito que seja a temperatura da bondade e da pureza deles, não minha. Porque eu tenho muito que aprender. E aprendo a cada dia. E essas bolas, elas me levaram de frente de uma parede gigantesca de uma pedra preciosa extraordinária, que tem uma cor tão azul, mas um azul tão claro, e esse azul é um azul multicor. Ele muda simultaneamente a sua cor real. E quando eu vi ali, sabe o que eu vi? Uma bolinha tão pequenininha, que eu vou comparar com vocês, que a bolinha que eu me tornei, ela é do tamanho de uma bolinha de gude. Sabe aquela bolinha de gude pequenininha, que é toda branca, com um risco, toda transparente, né? Com um risco branco no meio, aquelas pequenininhas que a gente usava para jogar bolinha de gude. Na infância, a gente usava essas bolinhas de gude como predileta para poder matar a bolinha do outro, porque a maior é muito pesada. Pois então, eu me tornei nessa bolinha de gude pequenininha. Eu acho que é menos de 1 centímetro de circunferência, bem pequenininha. E quando eu olhei para aquela parede azul e me vi aquela bolinha pequenininha perto daquelas duas bolas gigantes, eu falei: aquele ali sou eu? E eles me disseram sim. Eu perguntei assim: por que eu estou tão pequeno? E eles me disseram assim: porque como você ainda goza do corpo de primeiro plano e de segundo plano, não podemos dar a você as dimensões que das quais você e a sua espécie receberá, quando houver a grande colheita na face do seu planeta, que está escrito e determinado por aquele que é o nosso primeiro Criador, o nosso Pai,
o qual você chama de universo, como toda a civilização em desenvolvimento o chama de universo. E ali, quando eu falei, então o Criador de tudo, ele não vai permitir que eu receba uma dimensão maior, eles me disseram, tenha calma e preste atenção no que estamos te dizendo. Você e toda a sua espécie receberá. Porém, não se pode gozar desse benefício estando no corpo de primeiro plano e de segundo plano. É necessário que haja uma transformação. E se dermos você essa transformação agora, você, aos olhos da humanidade, do seu planeta, será físico e ao mesmo tempo invisível. Aí eu me lembrei daquele belíssimo corpo planetário que eu fui, que foi no vídeo anterior que eu falei para vocês, que ao mesmo tempo que eles eram físicos, eles eram invisíveis, visível, invisível. Tenho certeza que vocês vão lembrar porque foi o vídeo anterior. E ali, naquele momento, gente, eu estava tão feliz como estou aqui agora, porque é sempre bom lembrar de tudo isso, que eu fiquei assim, poxa, eu ainda sou essa bolinha, eu não podia ser nada, mas pelo menos eu sou essa bolinha pequenininha. E um deles falou assim, como é bom enxergar a bondade no coração de uma espécie inferior. E eu não fiquei ofendido com o que ele disse. Pelo contrário, eu sei que nós somos inferiores em relação a eles. E como eu falei, o que mais me faz admirar eles é saber que por eles serem maior, ainda nos considera como sendo irmãos. E ainda tem a capacidade de nos amar sem mesmo nos conhecer. Sem mesmo eles nos conhecer. E ali, quando eu tive ali aquela experiência que eu estou compartilhando aqui com vocês, naquele momento ali, eu comecei a entrar dentro dos labirintos dessas grandiosas paredes e passava diversas bolas muito maior do que aquelas que já estavam comigo. E eu parei na espécie de um salão que totaliza um total de 92 salões como esse, na extensão dessa plataforma que é do tamanho do estado do Amazonas. E a cada labirinto, ao término desse labirinto, se forma um salão desse, que totaliza 92 salões. E a cada labirinto que eu passava, eu me via quando ainda era simplesmente um fragmento de vida que veio do seio de distribuição do universo. Eu estava assistindo um filme do meu passado. Eu pude ver o momento em que eu desci como um floco de neve dentro do útero da minha mãe. E eu comecei a lembrar dos momentos e de todas as palavras que a minha mãe falava comigo. Eu comecei a lembrar do sorriso da minha mãe, comecei a lembrar do choro da minha mãe, eu comecei a lembrar de tudo. Eu vi o rosto do médico que fez o parto. Eu vi o rosto da primeira enfermeira que me pegou e me virou de barriga para baixo. E eu vi a baba que saía da minha boca. E o engraçado é que eu via tudo isso estando naquele corpo de criança. E a cada corredor que eu passava, me fazia lembrar de toda a minha vida e eu vivia tudo isso. Eu vivia tudo isso. Deu para vocês entenderem? Eu vivia tudo aquilo novamente. Tudo que eu passei na vida, mesmo quando era inconsciente, acreditava eu passei a me lembrar.
desde quando eu era um floco de neve, que é a partícula que o universo distribuiu em todo o universo. Eu vi o momento em que a minha mãe natureza me modelava no útero da minha mãe. Eu vi o momento do meu nascimento. Eu vi tudo o que eu passei. Quando eu virei em um determinado corredor, que eu não sei qual número era esse corredor, eu pude ver os meus órgãos sendo infectados pelo câncer. E ali, vendo aquilo, eu tentava ter mão, eu tentava criar uma mão para poder arrancar aquilo de mim e não conseguia. Toda a retrospectiva da minha vida, que eu não lembrava por ser criança e ainda estar no útero, a partir do momento que eu me tornei criatura consciente e responsável pelos meus pensamentos, até naquele dia em que eu saí do corpo planetário, encontrei com a Guinachete, desmaiei dentro da nave e terminou isso quando eu cheguei em outro grande salão. O filtro da retrospectiva da minha vida foi feito ali naquele momento, neste glorioso e maravilhoso corpo planetário. E o interessante é que não me foi permitido ver como é a forma tipológica daqueles seres, daqueles irmãos que estão na milésima dimensão de expansão de consciência e dimensão. Não foi me dado o privilégio de poder vê-los se transformar de bola de luz para um corpo tipológico com cabeça, perna, braço e tronco, como eu vi a Guinachete, a Metoliel e os demais. Ali eu somente tive essa experiência de me ver como uma bolinha minúscula, de ver aquelas grandiosas bolas me guiando por todo o caminho daquele labirinto que não causa pânico, pelo contrário, te causa felicidade e emoção de saber o que você era e o que você se tornou e o que você ainda pode ser. E naquele momento, eu olhava ao meu redor porque eu tinha liberdade de ir onde eu queria e todos ali falavam comigo palavras doces, palavras extraordinárias, palavras espetaculares. E naquele momento ali grandioso, naquele momento ali cheio de luz, cheio de paz, nessa grande oportunidade, eu somente agradeci e não questionei mais nada. Talvez um dia todos aqueles seres ali queiram me mostrar como são fisicamente. E o dia que eles quiserem, com certeza absoluta, eu vou estar pronto para vê-los, como estive naquele momento, e poder ali tocá-los, coisa que eu não pude fazer, porque me tornei nada dentro do nada, no resumo de nada. Quando eu cheguei nessa sala, conforme mencionei, eu estava ali e eu comecei a ver energia saindo de todas aquelas esferas que estavam me acompanhando, que são essas esferas de luz multicor. E eu comecei a ver surgir a minha mão esquelética. Eu comecei a ver o meu corpo esquelético surgir. E o meu osso estava tão limpinho, tão claro, mas tão claro que parecia que tinha lavado ele com soda cáustica. E eu movia o meu dedo e na mão direita, que estava faltando um dedo, o dedo apareceu. E ali eu comecei a ver as cartilagens e os nervos surgir sobre o meu osso. Depois eu comecei a ver os meus órgãos todos limpos, eles estavam com uma cor viva, um vermelho vivo, um amarelo vivo, um branco vivo, tudo vivo.
O intestino, ele é meio assim, da cor, um marrom assim, bem clarinho, mas bem clarinho mesmo, que chega a ser, melhor dizendo, um cinza bem clarinho, é o nosso intestino. E ali, eu comecei a ver todos esses órgãos surgirem. Todos, parece que eles me desmontaram e me lavaram em algum lugar. Depois eu comecei a ver a carne, o músculo, as veias, os vasos sanguíneos, eles surgiam assim do nada. Depois a pele surgiu sobre o meu corpo. A única coisa que eles não devolveram foi a roupa que eu estava usando. Eu estava ali pelado, olhando para as minhas mãos, para os meus pés, para a minha barriga. E naquela época eu já estava com a circunferência abdominal um pouquinho elevada já. E eles não tiraram, eles devolveram com gordura e tudo. Brincadeiras à parte, né, gente? E ali, olhando para tudo aquilo, eu fiquei assim tão feliz, tão agraciado com aquele presente, que, poxa, não tem valor que cobre isso. Pessoal, eu vou só me ausentar aqui só um pouquinho, só para me pegar um pouquinho de água, coisa rapidinho, tá? Vou só isolar o microfone aqui, pera rapidinho, pera aí. Prontinho, pessoal. Então, naquele momento ali, quando eles me montaram novamente, eu olhei para aquela bola de luz maravilhosa e ela começou a tomar forma. Então, a Gnachete, ela se apresentava muito mais brilhante do que ela já é. Porque ela passou novamente pelo grau de expansão dimensional elevada. É incrível. E depois dessa maravilhosa experiência, ouvindo tudo que eles me disseram, lembrando que o aprimoramento de todas as coisas dos quais eu tenho entendimento me foi me dado no momento que eu voltei ao meu passado, onde eles mostraram o meu passado, e vendo o meu passado, eu adquiri experiência. Exemplo, imagina você que passou um perrengue na sua vida inteira, você aí que está me ouvindo, e você tivesse a oportunidade de voltar no momento que você estava sendo gerado no útero da sua mãe, e naquele momento ali que você estava sendo gerado, você já soubesse que você ia passar por tudo isso. Então você tinha ali naquele momento a oportunidade de poder escolher o melhor caminho para a sua vida. Naquele momento ali eu tive essa oportunidade. E o motivo de estar ali conhecendo esse corpo planetário e essa civilização que eu vou ressaltar aqui, que eu não vi a forma dela, a não ser aquela forma de luz, de bola, aquela forma esférica, e ali ouvir deles e aprender com eles e receber o maior presente, que é a oportunidade de poder consertar grandes coisas que fizemos, que no caso eu fiz no passado, conforme a Arnetoliel me corrigiu uma vez, e já disse isso em um vídeo aqui. Ali
eu recebi ferramentas para poder me disciplinar e, através dessa autodisciplina, ter capacidade de ensinar as pessoas que ouvem os vídeos, como você que está fazendo agora aí, me ouvindo falar. Então, pessoal, como eu falei que eu vou falar acerca dos planetas de forma resumida, eu espero que você que me ouve tenha entendido muito bem aquilo do qual eu falei aqui. Lembrando que isso aqui é só 1/1000 da porcentagem em 1000 do que aconteceu lá e que eu não vou ter capacidade aqui de poder explicar. Mas após o lançamento do site, onde eu vou começar as gravações no estúdio, a partir dali, a partir deste momento, né, a partir de tudo isso, quando eu estiver falando, eu vou mostrar a vocês a imagem para que vocês possam interagir melhor com a mente de vocês e entender onde eu quero chegar. E as pessoas, elas me perguntam, Carlos, é tão maravilhoso tudo isso que você fala, é uma coisa assim que eu nunca ouvi em lugar nenhum, é algo assim que vai, como você mesmo diz, além da compreensão humana, e a cada vez que eu ouço o seu vídeo, eu vejo que tudo é diferente mesmo. E as pessoas até mesmo perguntam como isso é possível. Eu vou dizer para você, eu não sei. Eu não sei. Eu só sei que eu não sou escolhido. Sabe por quê? Porque você que me ouve tem o mesmo direito, não de receber as experiências que eu recebi e recebo, mas experiências maiores do que essas que eu recebi. Porque o universo, pai, a natureza mãe e a sua civilização respectiva, ela não vai mostrar a você tudo aquilo que a minha civilização, que é no caso a minha mentora Gnachet, mostrou para mim. Porque a sua civilização, ela vai além de tudo isso. E naquele grande dia, quando você for convidado por eles aí, você sim pode perguntar a eles aquilo que vocês ou você ouviram de mim. E eles vão mostrar a vocês, no decorrer das suas viagens, no decorrer da sua conexão, que de fato é dessa forma que acontece. Sabe? E isso é que nem eu falo, é o que há de mais maravilhoso em tudo. E quando você experimentar, se deliciar em tudo isso, quem sou eu aqui, Carlos Henrique, para dizer o contrário das suas experiências? Por isso que, respondendo a muitas perguntas, eu falo que ninguém jamais vai tirar toda a minha experiência que tive, que tenho e que terei junto a eles. Ninguém. Ninguém. Porque aquilo que eles dão, ninguém toma. A experiência que você aí que me ouve tem, ninguém toma. Isso é o que é de mais maravilhoso. Belezinha? Bom, pessoal, para não ficar muito extenso o vídeo, eu vou aqui tirar a dúvida de algumas pessoas que têm me perguntado lá no inbox do meu Facebook. As pessoas, né, têm querido saber como é essa conexão com o universo, certo? Eu já deixei vários vídeos aí explicando isso. Acredito que as pessoas têm a noção de como seja, mas as pessoas estão esperando uma resposta em relação a isso do universo e da mãe natureza. O que acontece? Não adianta, meu querido, você atribuir orações, rezas ao universo, à mãe natureza. Não adianta, certo? Você tem que tirar isso da sua vida. Esse negócio de devocionar algo, alguém ou alguma coisa, para com isso. Você só vai conseguir a conexão com o seu universo, que é o criador de tudo,
Tão somente quando você, em primeiro lugar, o respeitar e se respeitar. Porque muitas pessoas têm orado ao universo. Exemplo. Ó Senhor Universo Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Isso é um exemplo. Como é a conexão com o universo? Não é dessa forma e jamais será. A conexão com o universo e com a Mãe Natureza, ela se dá através do seu carinho, da sua admiração e do seu respeito. E como você faz isso? É fácil você acordar pela manhã, se você for uma pessoa bem educada e tiver o amor dos pais, ou vice-versa, e pedir bênção ao seu pai, à sua mãe, ir para o serviço, dar um bom dia, pedir uma informação na rua para uma pessoa e dar bom dia, se apresentar e pedir a informação, é fácil. O difícil, muitas das vezes, se torna você ser elegante com você mesmo. O único momento em que somos elegantes em parte com nós é quando usamos o banheiro e temos que nos limpar, e quando tomamos banho e temos que lavar a cabeça e nos esfregar. Mas esse cuidado, ele tem que ser um cuidado rotineiro, não somente de, ao usar o banheiro, se limpar ou ter que tomar banho todos os dias. Não. Isso foi só um exemplo que eu estou te dando. A sua conexão vai ser no momento que você se esvaziar de você mesmo. E como é isso? Sabe quando você chega cansado pra caramba em casa e você se joga naquele sofá macio, cheiroso, que a sua esposa, com a sua mãe, ou com a pessoa que você gosta, que está aí do seu lado ouvindo esse áudio com você, deixa, seja a cama, aquele lençol fresquinho trocado, que a sua esposa ou sua mãe trocou para você, ou até que mesmo que você mesmo antes de ir para o trabalho trocou, e você se joga naquela cama, ou naquele sofá, ou naquele carpete macio da sua sala, e você faz assim, ó, mais um dia cumprido. Sabe aquele momento que você olha para o teto da sua casa, ou que você olha para o nada e esquece um pouco do que está à sua volta? Isso é conexão. É você esvaziar-se nesses momentos. E como você faz isso? Não é orando. É você agradecendo. Se você pegar a taça que está aí na sua casa, ou o copo, e você chegar ele à tua boca e falar, gratidão por você estar aqui me servindo. Você chegar na estante, ou no rack, ou no painel onde está a sua TV na sua casa, não sei o tipo de mobília que você usa, nem a decoração da sua casa, e você dá um beijo nessa madeira que você acha que está morta, mas não está. Da mesma forma, o copo que te serve a água, o café, ou a cachaça, ou a cerveja, ou o vinho, não interessa. E você começar a agradecer, beber a água e não só conversar com a água, mas você falar, muito obrigado, copo. Porque o copo, ele veio da areia. A areia é proveniente da terra. Tudo é uma conexão, tudo está ligado. Então, quando você faz isso, e se você que está me ouvindo fizer isso agora, você vai começar a sentir um arrepio no seu corpo e você vai ver por um momento, presta atenção, que tudo está diferente. Porque isso é comunicar com o universo. Porque o universo, essa palavra, é o quê? Tudo que está à sua volta. E tudo que está em você, por você e com você. Então você jamais vai conseguir se conectar se você não se respeita. Mas poxa, Carlos, eu tenho um grande respeito por mim, eu me cuido, nossa, eu faço coisa pra mim que eu nem faria pra outra pessoa. Não, não é isso. Você tem que se conectar amando a você. E muitas pessoas falam, eu me amo. Mentira. É mentira. Porque quando você tem esse amor que é impossível nós termos aqui, e eu falei que o único amor que eu acredito
É o amor que uma mãe tem pelo seu filho e que um pai tem pelo seu filho. Do contrário, eu, Tato, respondendo por mim, não acredito no amor aqui entre a nossa própria espécie. Eu acredito no carinho, na admiração e no respeito. Mas aquilo que é amor, que eu vi junto aos que habitam as estrelas, esse ninguém aqui tem. Eu não sinto muito estar dizendo isso. Porque quando você sentir esse amor verdadeiro, você vai ver que você nunca amou. Você que é mãe, vai ver que equivale um pouco o que você tem pelo seu filho, que é o carinho, o amor e o desejo que ele se dê bem na vida. A mesma coisa você que é pai. Então, você gostar de você, você vai demonstrar para você o valor que você tem, é para o seu vizinho, para o seu patrão? De jeito nenhum, é para você mesmo. Isso é conexão. Então, por isso que eu comecei engatinhando com vocês que têm acompanhado os meus áudios e disse, gente, diga bom dia, universo exterior, bom dia, universo interior. Vocês lembram disso? Acredito que vocês se lembram sim. Então, pensa bem. Essa chave que eu passei para vocês, do bom dia, boa tarde, boa noite ao universo exterior, o que? É o que está à sua volta. E ao interior, que é aquele que te criou, que do qual você é pertencente a ele, e dentro dele tem aquilo que é dele, que é o fragmento de vida. Ou seja, aquilo que te conecta à origem dele, que é o criador de tudo. Então, isso eu passei para vocês lá no começo. Bom dia, universo, bom dia, mãe natureza, bom dia, água, bom dia, terra. Agora, eu estou falando de uma forma mais objetiva para vocês. Porque esse universo exterior, além de ser o seu criador, ele é ele nele mesmo. O que é isso? 2 em 1. Ele sempre vai ser ele. Ainda que você tente dividi-lo, como eu fiz aqui agora, ele é o mesmo. Então, como é isso? Olha para tudo que está ao seu redor. Imagina você chegar para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, para sua irmã, porque acontece as picuinhas entre irmão e irmã e a gente sabe disso. E você colocar a tua mão no rosto dele e ele vai assustar. E você olhar para ele e falar para ele assim, obrigado por existir na minha vida. Imagina o que você vai causar dentro dele. E quando você virar as costas e começar a chorar, se você não chorar no momento que você dizer isso junto com ele, aquela doçura, aquela alegria é a conexão, é o respeito que você tem pelo seu universo. Quando você falar ao seu celular, após receber ou fazer uma ligação, olha para o seu aparelho que é feito com os componentes utilizados, que são os componentes dados por quem? Pela mãe natureza. Já parou para pensar isso? Olha para o seu celular que você acha que é morto, que não tem vida, que não pode ouvir, e fala assim, olha aparelho, seja ele qual for, LG, Samsung, da Microsoft ou antigo da Nokia, e fala assim, obrigado por fazer parte da minha vida, obrigado por estar sempre comigo. Fala isso aí, não é loucura não. Você vai sentir dentro de você um êxtase diferente. Isso é conectar-se com o universo. Viu como passei do bom dia, do boa tarde, do boa noite para uma conexão real? Agora imagine você olhar todos os dias para o espelho, conforme eu já deixei em alguns vídeos. Porque quando você olha para o espelho, o seu corpo físico se encontra com o seu reflexo. Então, o corpo físico é o primeiro plano, o seu reflexo, o corpo do segundo plano. Então, ele é o quê? O seu universo interior. Aí você olha para ele e fala assim, bom dia, Carlos. Hoje eu quero que o seu dia seja o dia mais maravilhoso que você já teve em toda a sua vida. Fala isso para você agora.
aumenta a caixinha do seu som, ou se você está vendo no televisor, aumente o televisor, corre até o banheiro, ou se você está aí com a sua bolsa, pega o seu estojinho de maquiagem, olhe agora e fala isso para você ver. Mencione o seu nome na primeira pessoa, dando a segunda pessoa, dizendo eu quero, referindo ao seu reflexo, que é o seu universo. Olha para você ver que interessante. Você vai olhar para o seu reflexo e vai desejar o seu reflexo, sendo que você está desejando a você mesmo o que você quer. Viu? É simples ou não é? Aí você olha para o seu reflexo e você fala assim: Carlos, eu quero que o seu dia, que a sua tarde, que a sua noite seja maravilhosa. Carlos, eu quero que a sua dor de cabeça desapareça. Carlos, eu quero que você seja bem-sucedido em tudo. Você aí está falando com quem? Com você mesmo. Corpo de primeiro plano dado pela Mãe Natureza, com o reflexo que simboliza o seu corpo de segundo plano, que é o seu universo criador. Você está desejando ali, de forma indireta, o bem para você mesmo. Espero que todos tenham entendido isso de uma vez por todas. Pratiquem e deixe o seu comentário lá no Facebook, tanto no grupo como na minha página de mensagens, de recebimento de mensagem. É somente dessa forma que você vai conectar-se de uma vez por todas com o universo. A pessoa que está desempregada, ela olhar para o espelho, praticando isso que eu estou dizendo. Por que eu digo praticando isso? É para te dar o exemplo. Você não precisa fazer. Ok? É só um ensinamento. Você fala assim: Carlos, eu desejo que você seja empregado. De uma forma indireta, você está desejando isso para quem? Para você mesmo, porque você está falando com o corpo de segundo plano para o corpo de primeiro plano, para o corpo de segundo plano, e o corpo de segundo plano, que é o seu universo, vai te dar aquilo que você quer. Simples. Belezinha, pessoal? Pois bem, outras pessoas, elas têm me perguntado acerca de seres hostis. Muitas têm querido saber se existe o demônio, se existe realmente a feitiçaria, a bruxaria, o misticismo de uma forma geral. E por que que essas pessoas que praticam tais coisas conseguem êxito em tudo isso? Vou falar aqui só de uma forma resumida, porque eu já falei muitas vezes, mas eu falo quantas vezes for necessário. Mas eu quero que você entenda, principalmente você que está chegando agora e que não teve tempo de ver os outros vídeos. Gente, quando Zamaniel esteve aqui na Terra, ele concedeu à raça humana simbologias. Essas simbologias foram dadas como presente. E esse presente, para ser utilizado, não era somente por um grupo, mas por todos. Mas era necessário que se intitulasse um para que fosse o representante da raça humana e que esse representante viesse ministrar a simbologia para que ela desse o seu efeito e para que aquele que o vesse o seu efeito não sentisse medo. Só que esse camarada, ele esqueceu da bondade de Zamaniel, ele esqueceu dele mesmo, ele passou a não enxergar o que estava à sua volta, nem mesmo a ele mesmo, conforme eu acabei de dar o exemplo do que é a conexão do universo para você que me ouve. E sabe o que ele fez? Mandou tudo pra puta que pariu. Aí sabe o que aconteceu lá na puta que pariu? Os símbolos foram desviados. E eles foram conservados por uma determinada elite. E quando os Churupaques criaram os seus híbridos, que são os homocapenses, e quando os pleidianos híbridos de Nibiru criaram geneticamente outros seres,
quando isso se expandiu, e quando se fez alianças, essas simbologias de grande poder estavam na mão daqueles que não eram dignos de viver, como não são. E não é só eu que falo isso. É determinado pelo universo, como pela mãe natureza. Tanto se eles quiserem entrar em conexão, como eu já falei, eles são destruídos na hora. Por isso, eles se tornam cada vez mais arrogantes, cada vez mais prepotentes, cada vez mais desgraçados. Por quê? Porque não há conexão para eles. O universo interior deles está apagado. Mas mais cedo ou mais tarde, quando eles vierem morrer de velhice, porque eles não possuem a imortalidade que foi dada pelo universo Pai e pela natureza Mãe, sabe o que vai acontecer? Aquele fragmento da essência do universo será purificado por ele mesmo e toda aquela lembrança daquele fragmento será esquecido. E a consciência na carne desses seres aliens será jogado na boca preta, que é o buraco negro. Então, ao longo dos milênios, quando esse camarada aí, que eu já falei que é aquele que é conhecido como Salomão, ignorou a bondade de Zamaniel e deturpou o seu ensinamento e se prostituiu com ele mesmo e com todas as nações à sua volta, ele dividiu a simbologia. E essa simbologia, ao longo do tempo, se tornou místico. E várias personalidades, ao longo dos milênios, dos séculos, das décadas, utilizaram a simbologia sem saber a sua origem e sem saber o efeito que poderia causar. E ao longo da prática do uso da simbologia de forma errônea, adquiriu-se o entendimento e se recebeu um título onde se denominava feitiçaria, bruxaria, magia negra, goétia, o caralho a quatro, para você entender o linguajar comum. E se juntou em um duelo de porcarias. E essas porcarias foi utilizada na expansão da disciplina da crença, onde se mostrou o bem e o mal. Aí, o religioso, ele fala do feiticeiro, há aquela contenda, as pessoas doutrinadas se tornam enganadas, acreditam estar servindo a um ser demoníaco que não existe e jamais existirá, e outra acredita estar devocionando um ser santo bondoso. E cria-se o duelo das religiões, a prática das crenças. E toda essa simbologia na sua causa e efeito, ela, em poder desses seres hostis, eles as manifestam para o bem ou para o mal. Certo? Quando você, que é mais antigo, que tem aí seus 60, 70 anos de idade, que estiver ouvindo esse vídeo, ou você mesmo que é rapagão, ou uma mocinha que estiver ouvindo isso aí, você já ouviu contar diversas histórias, principalmente o pessoal mais antigo do interior, onde se falava, olha, fulano ali é benzedor, fulano ali, ó, todo mundo morre de medo dele, porque o fulano ali, ele faz até chuva parar. Então são diversas histórias dessas pessoas que receberam títulos de benzedores, só que essas pessoas, elas, inclusive você que está me ouvindo, se for um benzedor antigo, você sabe muito bem do que eu estou falando. Quando você benze algo, você já reparou que o benzedor, ele faz os gestos no ar? Você já reparou que o benzedor, ele cochicha e nunca permite que você ouça a sua reza? Você já reparou que o benzedor, ele usa os elementos da natureza para tirar o mal olhado,
para tirar a inveja, que é o mal olhado, e começa a fazer todo aquele ritual, e você vê ele só fazer assim, ó, e por aí vai. Na verdade, o benzedor, ele é proibido de passar o seu dom adiante. Ele pode escolher uma pessoa para atribuir ali aquela confiança. E você que é benzedor e está me ouvindo, você sabe disso. E ali é anexado o quê? Os símbolos de Zamaniel. Só que o benzedor, ele acredita que ele está operando aquilo ali devido à sua santidade ou devido àquela promoção que ele recebeu do seu bisavô, que passou para o seu avô, que passou para o seu pai, que seu pai passou para você. Só que, na verdade, isso são elementos que foram esquecidos aos milênios do passado, que, na verdade, são símbolos de Zamaniel. E como funciona o símbolo de Zamaniel? Vou dar só um exemplo aqui. E quando eu começar a gravar no estúdio, vocês vão entender porque os desenhos em relação a isso já estão até elaborados. Vocês vão entender como funciona. Imagina aí o seu corpo, e o seu corpo, ele possui 4 lados: frente, lado direito, lado esquerdo e costa, correto? Agora imagine o seu corpo se separando para ambos os 4 lados. Agora imagine um meio sem nada. E nesse meio se aplica o símbolo que é dado por Zamaniel. Quando as 4 partes do seu corpo regressar e houver alguma irregularidade, ou doença, ou necessidade, ou qualquer tipo de coisa, ele não vai poder voltar ao seu estado original. Por quê? Porque a simbologia, ela foi feita para deferir, destruindo ou criando aquilo que do qual se deseja. E quando você aplica isso, você não precisa cortar o seu pulso e fazer sacrifício de sangue, não. Muito menos uma oração, um jejum, você não precisa nem acreditar. Porque a simbologia, ela abre espaço dentro do espaço dimensional que você, no momento, não vê por enquanto, mas quando o seu terceiro olho estiver aberto, você vai ver, que vai além da 4ª dimensão, passando até para a 8ª dimensão na questão da visão, não de você. Tá bom? E você vai enxergar ali camadas, camadas e camadas e camadas. E a simbologia, ela vai trazer dentro da dimensão aquilo que você deseja para o bem, vai retirar de você, que é o corpo dimensional, aquilo que é de ruim, e o que representa as 4 partes separadas do seu corpo, te proporcionando aquilo que você deseja, sem a necessidade da presença de Zamaniel ou de qualquer outra pessoa. É só você. As pessoas às vezes falam comigo assim: olha, Carlos, como eu uso o símbolo? Eu vou tatuar? Você quer fazer? Faça. Tá bom? Eu vou escrever no corpo? Quer fazer? Pode fazer também. Não tem problema nenhum. Mas o que eu sugiro às pessoas é o seguinte: imprima o desenho que você quer, coloque dentro do seu travesseiro, dentro da fronha do seu travesseiro, né? Dobrado ou esticado, não interessa, ou coloque dentro da sua carteira, ou dentro do seu carro. Pode levantar o carpete do seu carro e colocar no assoalho do carro, não tem problema, tá bom? E aquilo ali vai criando e trabalhando ao seu favor, certo? E o mais importante de tudo isso é que é algo dado pela criação do próprio universo. E a única civilização que é portadora de toda a simbologia existente em toda a criação do universo, eu falo toda, é somente a civilização do qual pertence o príncipe Zamaniel. Nenhuma outra civilização ela entende ou consegue interpretar os símbolos sem antes receber o dom daquela civilização da qual pertence Zamaniel. Certo? Muitas e muitas pessoas já deixaram lá no grupo do Facebook, outras já deixaram lá no inbox do meu Facebook também, falando que quando utilizou o símbolo, a simbologia, o problema foi resolvido na hora. Por quê? Porque ela teve mais fé do que você,
que utilizou e não conseguiu ainda? Não, porque não precisa de fé. Não precisa acreditar. Porque isso é uma ferramenta do glorioso universo Pai e da gloriosa natureza Mãe. Só isso. Zamaniel, ele me concedeu 7.023 símbolos diferentes. Por que até hoje eu não passei nenhum outro símbolo? Por quê? Porque você viu que esses símbolos que estão lá são símbolos que eu desenhei, porém foram digitalizados, correto? Hoje eu aprendi a digitalizar os símbolos com a ferramenta que eu tenho. Ou seja, agora no lançamento do nosso site, porque é meu e de você que me ouve, todos os 7.023 símbolos vão estar ali. Só que, entre eles, alguns, infelizmente, não poderão ser utilizados, porque exige ferramentas muito avançadas para que sejam utilizados. Mas vai estar ali para você ver. E não adianta você pegar para fazer alguma coisa porque não vai dar certo. Porque é necessário um código que você recebe tão somente por Zamaniel ou por qualquer um ser pertencente a essa civilização para que esse determinado símbolo, belezinha pessoal, para vocês entenderem, tenha funcionamento, porque isso parte da sua capacidade vibracional e dimensional em um corpo de propósito do próprio universo e da mãe natureza. Esses que eu postei lá, que são aí 66 ou 67, se eu não me engano, são símbolos que podem ser usados de forma aleatória, tanto é que não fazem o mal. Outros símbolos, eles têm o poder de fazer tanto o mal como de fazer o bem. Uma vez eu disse, vou voltar a repetir aqui que não custa nada, que certa vez eu ali conversando com o Zamaniel, ele me disse assim, aplica esse símbolo nesta pedra. Sabe essas pedras que são utilizadas nas construções, que você joga no tubulão, depois vem com concreto em cima? Então essa pedra. Esse tipo de pedra. Eu, com os dedos, eu desenhei sobre a superfície daquela pedra e ela se tornou em pó de pedra. Ele pediu que eu aplicasse o mesmo símbolo, acrescentado de um minúsculo risco invertido para cima, e aquele pó de pedra se tornou sólido, porém já não com a mesma característica, porque a pedra em si, depois que ela se tornou pó, ela se lançou mais ainda para o solo, ela diminuiu o seu tamanho. Então, quando eu apliquei os símbolos para reverter aquilo que eu tinha feito, o que aconteceu? Ela se tornou sólida e se formou na pedra originária, porém não mais com a mesma forma. Entenderam? Então, assim, são símbolos de poder mesmo. Podem ficar tranquilo. Gente, não existe isso de demônio, de capeta, de inferno. Esse lance da bruxaria, da feitiçaria, essas coisas, gente, são tão somente símbolos de Zamaniel que foram passados ao longo do tempo por pessoas que nem sabem o seu significado concreto, e essas pessoas, por não saberem o seu significado concreto, o que elas fazem? Elas tão somente aplicam achando que é algum ser hostil que está fazendo o seu trabalho, mas na verdade não é. É a influência poderosa deste símbolo. Beleza? Então tá aí a explicação. Espero que todos que tiveram, né, dúvidas em relação a isso, fiquem aí bem explicados. Bom, pessoal, o próximo vídeo, ele será um vídeo onde eu irei responder muitas perguntas das pessoas. Então no próximo vídeo eu não vou falar nada acerca de corpo planetário, nada. Eu posso fazer sim, dar uma pincelada no que eu já falei ou no que eu ainda vou falar. Mas como tem muitas pessoas que têm muitas dúvidas ainda, eu vou aí procurar tirar as dúvidas das pessoas conforme eu fiz, explicando aqui nesse vídeo sobre a conexão do universo, que é válido também com a natureza, e aí dando uma explicação razoável da simbologia de Zamaniel. Lembrando que nas próximas perguntas que já estão aqui selecionadas para que eu venha responder o questionamento dessas pessoas, umas eu irei mencionar nome, outras não, porque não deixaram lá escrito que podia falar o nome delas, mas enfim. No mais, pessoal, eu quero agradecer a você pela sua paciência, pela sua compreensão, gratidão por você existir, mesmo sem eu te conhecer.
mas eu espero que as minhas palavras toquem aí o teu universo interior como sinal da minha gratidão verdadeira pela sua vida, independente de saber quem você seja. Porque uma vez eu aprendi uma frase que dizia o seguinte: não é necessário conhecer para se desejar o bem. O necessário é saber que tal pessoa existe para que se deseje o bem. E é o que eu faço para você. Então eu quero que você seja alcançado por aqueles que habitam as estrelas. Eu não trato aqui de ufologia, muito menos de religião, porque para mim tudo isso que já foi falado acerca daquilo que eu aprendi, e no próximo vídeo eu vou falar acerca um pouco da religião, porque muitas pessoas ficam me perguntando isso, então eu vou falar porque as pessoas querem saber, né? Porque eu não tenho mais essa coisa com religião, com mais nada do que eu já mencionei em vídeos anteriores, inclusive uma pincelada aqui nesse vídeo. E no mais, pessoal, eu quero agradecer a vocês lá do grupo, tá? Do grupo lá do Facebook, ao seu respeito, a sua dedicação e principalmente por você ter querido ou estar querendo me conhecer sem antes me julgar. Isso que é mais bonito no ser humano. No mais, não precisam acreditar em nada que eu falo, vou deixar isso bem claro. Eu só tenho a agradecer, principalmente a Gnachete e aos demais, por toda a felicidade que eles têm me proporcionado e agora por vocês que estão aí fazendo parte da minha vida, querendo ou não, estão me proporcionando o bem. E continuem nessa linha, não atribuem a mim título algum, achando que eu sou guia espiritual de alguém, porque eu não sou, tá? Não se preocupem, porque jamais vocês ouvirão de mim pedir dinheiro a vocês ou pedir algo em troca do ensinamento, jamais. Tanto que já vamos caminhar para o vídeo de número 60, e eu nunca aqui falei de dinheiro ou de coisa alguma. E como eu disse para vocês, esse ano é um ano de maravilha para todos aqueles que têm querido conquistar a sua liberdade, a sua libertação em meio a todas essas desgraças que se chama mundo. Belezinha? Pessoal, um beijo no teu coração, para você mulher, para você homem, para você travesti, para você homossexual de qualquer gênero. Gratidão por você existir na minha vida, gratidão por todos existirem na minha vida. Lembrando, não é necessário conhecer para se desejar o bem. Necessário é ter a consciência de que todos nós somos um. E a frase de Arnetoliel: o amor, ele é merecido e o perdão, ele é conquistado. Ou, o amor é conquistado e o perdão é merecido. Finalizo aqui e até o próximo vídeo.